Meus irmãos, que a paz do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó seja com todos. Ok, deixa eu organizar aqui. Vitória. Amados, eu quero falar um pouco sobre Ramã. Lembra do Ramã? O que levantou o decreto, ajudou lá o rei Assuero, ou por que não dizer de uma maneira mais clara, pagou mais de 10 mil talentos de prata para o rei Assuero, para o tesouro do rei, para que o rei viesse a estabelecer um decreto, né, para que houvesse ali uma lei promulgada de que os judeus deveriam ser exterminados. Lembra dele? Vai alguns códigos, algumas informações sobre eles. Você sabia que o nome de Ramã inicialmente não era Ramã? A sua identidade primitiva, o nome dele era Memucã. Ele era chamado de Memucã. E ele era um dos servos de Assuero. E com o tempo ele foi crescendo dentro da Pérsia. Primeiro detalhe. Segundo detalhe que eu quero te passar. Você sabia que Ramã, ele era filho de Ramedata? E Ramedata, que era o nome do pai dele, ele era agagita. E Ramedata, que era agagita, era descendente de Agag. E que Agag era descendente de Amaleque. E que Amaleque era neto de Esaú. Ou seja, Ramã está muito ligado na sua árvore, na sua genealogia, na sua ancestralidade a Esaú. Pegou isso aí? Então, de novo, Ramã, filho de Ramedata. Ramedata era Agagita, descendente de Agag. Agag, descendente de Amaleque. Quem é Amaleque? Neto de Esaú. Pegou? Você vê a vida toda Esaú tentando matar Jacó, né? Tentou matar no útero, depois perseguiu lá por causa da questão da bênção da primogenitura. Pegou o código, né? De Jacó saiu a nação de Israel, os judeus. Vai pegando o código. Então você vê que essa guerra entre Amaleque e o povo de Israel já era uma guerra antiga. Você pegou a visão. Agora, se tratando de Agag, que é o rei, que é descendente de Amaleque, que é descendente de Esaú, que também é ancestral de Ramedata, ele era um rei. Deus mandou Saul matar ele, exterminar todos os amalequitas, mas Saul deixou Agag vivo. E lá na frente, um descendente de um agagita chamado Ramã quase exterminou todos os judeus. Porque com o passado é assim, ou eu mato o pecado do passado, ou o pecado do passado me mata. Tem coisa que eu preciso exterminar, tem coisa que eu preciso matar, tem coisa que eu preciso erradicar, tirar da minha vida. Ok? Observa que por conta de uma decisão errada do passado que Saul teve de não matar Agag, quase que os judeus sofrem a consequência lá na frente. Pegou o código? Outro código, segundo a tradição judaica, Ramã tinha vários conselheiros, eram muitos conselheiros. Porém, o pior conselheiro que ele tinha era a mulher dele, que era chamada de Zeres. Zeres tinha relação, segundo o tratado judaico, segundo o Medrash, Zeres, a sua mulher, ela tinha relação com vários homens, inclusive com os amigos de Ramã. E Ramã também tinha relação com outros homens. Você sabia desse detalhe? Outro detalhe é que Zeres era a pior conselheira. Foi ela que aconselhou Ramã a preparar uma forca com 50 côvados de altura, 50 metros de altura. Tá? E essa forca, para quem não sabe, ficava na frente da casa de Ramã. Você sabia que essa forca ficava na frente da casa de Ramã? Mandou preparar forca para Mardoqueu. Pegou o código? Agora, por que mandou preparar forca ali para Mardoqueu? Porque Mardoqueu não se inclinava diante de Ramã porque ele odiava os judeus. Ramã, quando recebe o dedo no anel que o rei dá para ele, a autoridade que o rei Assuero deu para ele, ele ficou cada vez mais soberbo. Muito profundo, muita coisa profunda, tá, pessoal? E por que aquela forca ficava na frente da casa de Ramã? Que a casa de Ramã ficava ali num lugar plano, ok? E o palácio de Assuero ficava mais ou menos uns 15 metros de altura acima da casa de Ramã. Então, do palácio, das janelas do palácio, dava para ver a casa dele. Então ele pensou, enquanto eu estiver um dia na corte do rei, no palácio do rei jantando, eu vou poder olhar para baixo e ver o judeu enforcado. Mas lá na frente quem foi enforcado foi Ramã.
E Mardoqueu foi honrado e entrou no lugar de Ramã, se tornou um conselheiro, se tornou um homem muito poderoso. Então, Deus pegou quem estava embaixo, colocou em cima, pegou quem estava em cima e colocou embaixo. Muita coisa interessante, né? Muita coisa interessante. Bom, queria passar esses códigos para vocês. Depois tem mais coisas aí sobre Ramã que eu quero passar para vocês. Deus abençoe.